Oi, galera! Hoje vamos falar sobre o ΔPP. O ΔPP é um parâmetro dinâmico que serve para fazer a monitorização hemodinâmica do paciente. Existem os parâmetros estáticos e os parâmetros dinâmicos. E ele é diretamente proporcional ao volume sistólico e inversamente proporcional à elastância aórtica. Então, o que seria esse PP? Esse PP é a pressão de pulso. A pressão de pulso é calculada através da fórmula pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. E o ΔPP, ele é calculado por uma fórmula em porcentagem, que é a pressão de pulso máxima menos a pressão de pulso mínima dividido pela média. A média é calculada pela soma da pressão de pulso máxima com a pressão de pulso mínima, dividido por 2. Isso vai dar o ΔPP. Para eu calcular o ΔPP, eu preciso de algumas condições. O meu paciente, tem que estar em ventilação mecânica, ele tem que estar completamente bloqueado, paralisado, com bloqueador neuromuscular, e ele tem que estar sedado. Ele não pode ter nenhuma arritmia. Ele tem que estar com volume controlado no ventilador, com pelo menos 8 ml por quilo. E tem que ser uma cirurgia com tórax fechado. O valor de referência do ΔPP, ele é 13%. O paciente que tem um ΔPP maior que 13%, ele é responsivo a volume. E um paciente que tem um ΔPP menor ou igual a 13%, ele é não responsivo a volume. A interpretação disso é feita pelo aquele conhecimento básico que a gente tem em relação à curva de Frank-Starling. A curva de Frank-Starling, a gente vai relembrar ela agora. Basicamente, no eixo da abscissa, você tem a pré-carga. E aqui no Y, você tem o volume sistólico ou débito cardíaco. Lembrem que ela é uma curva onde tem uma parte ascendente e uma parte que é um platô. O 13 vai fazer esse ponto de corte de pacientes que são responsivos, ou seja, tem um ΔPP maior que 13%, e da parte platô, do platô da curva, que é um ΔPP menor que 13%. Então, o paciente que se encontra nessa região, ele está na curva ascendente de Frank-Starling. Se eu fizer volume para esse paciente vai responder com um aumento do débito cardíaco. Já aqui, nesse com ΔPP menor que 13, não adianta fazer volume. Ele está no platô da curva de Frank-Starling. Ele não vai responder com o aumento do débito cardíaco. O importante é a gente lembrar que o ΔPP, ele vem depois que eu interpreto primeiro se aquele paciente ele precisa de volume. Não é porque ele responde a volume que eu vou fazer volume para o paciente. Eu preciso saber se ele precisa de volume. Então, a primeira pergunta é... Primeiro, quando eu vejo o ΔPP, eu consigo definir se ele responde ao volume. Ele responde a volume? Mas antes de fazer volume, eu vou me perguntar, ele precisa de volume? Tá? Isso é muito importante para a gente não tratar o monitor, e sim tratar o paciente. Obrigada, galera.